Bom dia, meninos, tudo bem? Bem, assim como combinado com vocês, eu falei que iria resolver a prova, as questões da prova, e ia colocar para vocês hoje. Então é isso que eu vou fazer, não é isso? Então bora lá. Não sei, porque quando a gente vai fazer a prova, ela vai ser trocada de ordem as questões e vai ser trocada de ordem as alternativas. Então eu vou ler o comando da questão e vocês vão se encontrando para ver qual era a questão que apareceu para vocês. A minha primeira aqui é a seguinte: FUVEST, São Paulo. A equação do segundo grau abaixo tem uma raiz cujo valor é 4 e a outra raiz é. Então ele já deu uma solução, né, dessa equação que vale 4 e eu vou em busca de descobrir a próxima. Para isso eu vou aplicar Bhaskara, né? Então eu vou descobrir o valor de A dessa equação, né? É 2, de B é menos 4, de C é 16. Aplicar delta, que é B quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então no lugar de B eu vou colocar menos 4, de A 2, de C menos 16. Então menos 4 ao quadrado é 16, menos com menos é mais, 4 vezes 2 vezes 16 é 128. Se eu somar esses dois é 144. Aplicando Bhaskara, que é menos B, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2A, eu tenho menos da fórmula com menos 4, né? Que é B, a delta é 144 vezes 2 sobre 2 vezes A, que é 2. Então, menos com menos do 4 dá mais, né? Raiz de 144 é 12, 2 vezes 2 é 4. Daí vai sair o x1, que é o 4 mais 12 sobre 4. Vai ficar 4 mais 12 dá 16, dividido por 4 é 4. A gente já sabia que uma solução era 4. E o x2 é 4 menos 12, que dá menos 8, sobre 4, que dá menos 2. Então a outra solução que ele estava querendo descobrir, ó, era 2. Eu não sei qual era a alternativa, como eu falei para vocês. Esse tipo de aplicação aqui, no Google Forms, ele vai embaralhar. Para cada um vai estar em uma alternativa. A minha questão 2 é da Saresp, fala assim: a área de um tapete retangular cujo comprimento é 3 metros a mais do que a largura é 10 metros quadrados. Sua largura mede, então bora lá. Então tem um tapete que eu tenho uma largura e eu tenho um comprimento que é 3 a mais do que a largura. Se a largura é x, o comprimento é x mais 3, que é 3 a mais, né? E ele falou que essa área é igual a 10. Como eu calcular a área de um retângulo? Multiplicando base vezes a altura, tá aqui. X mais 3 vezes x, e isso foi igual a 10. Faça a propriedade distributiva, x vezes x é x quadrado, 3 vezes x é 3x. Esse 10 está positivo, passa negativo. Aqui eu poderia escolher resolver por Bhaskara, mas eu vou sair por um método mais fácil, que é produto de Steven, fatorar para depois aplicar a regra do produto. Então eu vou pensar dois números que somando 5 menos 2 dá 3 e 5 vezes menos 2 dá menos 10. Somando dá o valor de B, multiplicando dá o valor de C. Então é o 5 e o menos 2. Então essa equação pode ser escrita como x mais 5, x menos 5. Aí o que vai acontecer? Eu uso a regra do produto, porque eu tenho uma multiplicação aqui, né? Então posso dizer que essa parte aqui é igual a zero e essa parte aqui é igual a zero. Foi isso que eu fiz. Então x mais 5 é igual a zero. O 5 está positivo, passa negativo. X menos 2 é igual a zero. O nosso 2 está positivo, passa negativo, passa positivo. Se eu for observar o conjunto de solução, então é menos 5 e 2. Só que como eu estou trabalhando distâncias, eu vou considerar apenas a largura como 2. Não vou considerar a negativa. Tá bom? Essa é a segunda questão. Terceira questão para mim aqui aparece o seguinte: um topógrafo, né, foi chamado para obter uma altura de um edifício. Para fazer isso, ele colocou um teodolito, que é um instrumento de medir ângulos, a 200 metros do edifício. Mediu um ângulo de 30 graus, como indica na figura a seguir. Sabendo que a luneta do teodolito está a 1,5 m acima do solo, pode concluir que, dentre os valores adiante, o que melhor expressa a altura do edifício em metros é. Aí use seno de 30 como 0,5, cosseno de 30 como 0,866, tangente de 30 como 0,577. Então bora lá, ó. Aqui está o desenho, aqui está o topógrafo, né?
E ele disse que esse topógrafo está a 200 metros do prédio, ele quer essa altura. Só que a gente já sabe que até aqui eu tenho 1,5 m, está faltando descobrir só o restante, né? Aí eu vou imaginar assim, bem, aqui é um triângulo retângulo e eu tenho os catetos, que são os catetos opostos, cateto oposto, desculpa. Eu tenho um cateto oposto e eu tenho um cateto adjacente. Eu não tenho a hipotenusa, não foi dado no comando da questão a hipotenusa. Então, o que acontece? Se eu tenho um cateto oposto, que é H, e eu tenho um cateto adjacente, que é 200, só é uma relação, que é a tangente. Tangente de 30 é cateto oposto sobre cateto adjacente. A tangente de 30, no comando da questão, ele deu que vale 0,577. Mas, se eu for resolver também assim, ó, tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, substituindo lá na tabela os ângulos notáveis, multiplico cruzado, vai ficar 3H igual a 200 raiz de 3, tá? Aqui é 200, não 2000, 200 raiz de 3 sobre 3. Aí o que vai acontecer? Raiz de 3 é aproximadamente 1,73, 200 vezes 1,73 dividido por 3 dá 115,4. Mais o e-mail, que eu tenho que lembrar que o topógrafo tem uma altura. E o que eu estou calculando aqui é só essa altura até aqui. Eu tenho que lembrar de colocar mais um e-mail. Que aí vai dar a resposta aproximada, que é 116,9, que é aproximado lá nas alternativas como 117. Certo? Para mim, a próxima questão é do avião da FGV. Um avião levanta voo sobre um ângulo de 30 graus. Depois de percorrer 8 km, esse avião se encontra aqui à altura do solo. Então tá aí, ele levantou o voo a um ângulo de 30 graus. Então, novamente, eu vou tentar descobrir o que eu tenho aqui de elementos. Eu tenho um cateto oposto do ângulo 30 e eu tenho a hipotenusa, né? Então, aí eu vou ter que lembrar que cateto oposto e hipotenusa é a relação do seno. Então, o seno de 30 graus é cateto oposto sobre hipotenusa. O seno de 30 graus é 1/2, lá da tabelinha dos ângulos notáveis, que é igual a x sobre 8. Eu vou multiplicar cruzado, 2 vai multiplicar o x, o 8 vai multiplicar o 1. E depois desse 2 está multiplicando, passa dividindo, e a resposta vai ser 4 dessa questão. Próxima questão para mim. Fala assim, um barco parte de A para atravessar o rio. A direção de seu deslocamento forma um ângulo de 120 graus com a margem do rio. Sendo a largura do rio de 60 metros, a distância AB em metros percorrido pelo barco foi de... Então, bora lá. Aqui tem uma margem, aqui tem outra. O barco partiu de A, foi para B. Aqui vale 120, ele falou, né? Se eu perceber, se aqui vale 120, isso aqui é um ângulo reto, vale 180, aqui está faltando 60 graus. Ó. Então, 120 com 60 dá 180, né? Então, aqui vale 60 graus. Ele quer essa distância, então eu coloquei x. E ele falou que essa distância de uma margem para outra vale 60. Observa que eu tenho um triângulo retângulo. Então, eu tenho um cateto oposto ao ângulo 60, né? E eu tenho a nossa hipotenusa. Então, cateto oposto e hipotenusa é seno. Seno de 60 é cateto oposto sobre hipotenusa. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, né? Aí eu vou multiplicar cruzado, 2 vezes 60, raiz de 3 vezes x. 2 vezes 60 é 120. Esse raiz de 3 está multiplicando, passa dividindo. Como eu não posso deixar um número irracional no denominador, vou racionalizar o denominador, multiplicando por raiz de 3 numerador e denominador. Aí vai ficar 120 raiz de 3 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3 e raiz de 9. E raiz de 9 é 3. Aí 120 dividido por 3 é 40. Então essa é a questão 5 para mim, tá? Agora vamos ver qual é a questão 6 para mim aqui. Unitaú, qual é o valor da soma das raízes da equação abaixo? Então eu só preciso descobrir as raízes e somar elas. Vou resolver pelo produto de Steven. Dois números que somando dá o valor de B, que é 8, é 4 e 4. E os mesmos números multiplicando, né, dá o valor de C, que é 4 vezes 4 é 16. Então essa equação aqui pode ser escrita na forma de um produto de x mais 4 e x mais 4. Então eu tenho um produto, eu posso aplicar a regra do produto. Eu tinha explicado para vocês que a regra do produto é basicamente pegar esse lado da multiplicação igual a zero e esse lado da multiplicação igual a zero. Então vai ficar x mais 4 igual a zero, 4 está positivo, passa negativo.
E aqui também, ó, x mais 4 igual a 0, 4 está positivo, passa negativo. Ou seja, eu tenho duas soluções iguais, x1 vale menos 4, x2 vale menos 4. E se eu for somar as raízes, menos 4 mais menos 4 vai dar menos 8. Então essa era a resposta da letra 6, tá bom? Essa aqui é 7, alguns erraram. Fala assim, ser Gran Rios.